Fala rapaziada, antes de começar o vídeo eu só queria dizer que finalmente eu consegui unir o útil ao agradável e o patrocinador de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Game Maker, a plataforma de criação de jogos que eu usei durante a minha vida inteira. Então nossa, dessa vez eu falo com boca cheia, dá pra fazer projetos maravilhosos com essa ferramenta. Hyper Light Drifter foi feito com essa ferramenta, o Hotline Miami foi feito com essa ferramenta, Momodora foi feito com essa ferramenta. Eu poderia ficar falando de vários jogos famosos aqui, mas por que eu vou fazer isso? Eu posso te incentivar a fazer o seu próprio jogo usando o Game Maker. Dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição, que ele vai te levar para a página do Game Maker, que foi comprado uns anos atrás pelo Opera, e eles estão atualizando toda hora esse programa. Estão sempre colocando ferramentas novas e sempre coisas que estão visando melhorar a vida do usuário. E isso é verdade 100%, eu assino embaixo. Se não fosse coisa que eles adicionaram, a gente estaria vivendo na idade da pedra polida ainda. Meu jogo Super Chicken Jumper foi feito usando essa ferramenta e diversos outros projetos que eu já fiz, incluindo todos os jogos 2D que eu já fiz aqui no meu canal, foram usando essa ferramenta. Então tá esperando o que para aprender um pouquinho mais sobre o Game Maker? Link na descrição e bora pro vídeo, que é usando o Game Maker. Bom, vamos começar isso aqui com o óbvio, né, gente? Eu sou fã da série Souls, né? Do Dark Souls 1, do Dark Souls 3, ignora essa coisa aí. São jogos que, se você me conhece, você sabe que eu acho muito bons. Eu fiz uma review que inclusive é o vídeo mais visto desse canal hoje em dia. E outra coisa que todo mundo que tá aqui sabe sobre mim é que eu programo jogos. Eu tenho um jogo já lançado na Steam e eu tenho diversos vídeos em que eu estou programando joguinhos, né? E desde que a minha review bombou, as pessoas me pediam pra fazer uma versão minha e 2D de Dark Souls. Só que eu não sabia exatamente como chegar nesse assunto, o que fazer, como fazer. Só que uns meses atrás um amigo meu me colocou pra jogar o Wario Land 3, se eu não me engano, pro Game Boy Color, um joguinho bem bonitinho, bem carismático. E isso me despertou um pouquinho do interesse de fazer algum projetinho bobo assim, só por diversão, que parecesse um pouco com algo de Game Boy Color. Aí eu acabei me lembrando da ideia do Dark Souls e resolvi unir os dois e fazer um Dark Souls Demake pra Game Boy Color. Um Demake é como se fosse um remake, só que invertido. Ao invés de você renovar um jogo antigo fazendo uma nova versão dele, você faz uma versão como se ele tivesse saído antes mesmo daquela primeira. Então você pega um jogo que saiu no PS3 como Dark Souls e transforma ele em um jogo de Game Boy Color que saiu muito antes do PS3. Então, com essa ideia maneira no papel, era hora de tirá-la de lá, colocando a mão na massa. Comecei abrindo um novo arquivo no Game Maker, né, o software que eu uso para trabalhar os jogos, e já saí pesquisando aí qual era o tamanho da resolução da telinha de um Game Boy Color, que é minúsculo, mas aqui a gente tá buscando a fidelidade, né? Então diminui a tela pra caramba no Game Maker, ficou esse micro quadrado aí, que eu tive que fazer algumas matemáticas super ultra complexas, como contas de multiplicação, para poder deixar um pouquinho maior quando a gente desse play, para vocês poderem ver nada, porque não tem jogo ainda, mas tá aí na tela. E pra ter alguma arte na tela, eu precisava fazer ela. Então eu já saí procurando a paleta de cores do Game Boy Color. E rapaziada, agora um tempinho depois de eu ter feito isso, eu já não faço ideia do que tava escrito aqui. Foda-se, um monte de informação técnica pra cacete sobre cor. Eu não sei de números, eu não sou o Oppenheimer, eu vou explodir. Armado de uma paleta de cores que eu provavelmente tirei da minha busanfa e do sprite sheet inteiro do Wario Land 3, eu já tinha aí minhas referências para poder começar o nosso personagem. Acho que não tem muita discussão. Se você pensa num personagem principal pro Dark Souls, você pensa no Knight 7, né, que seria o 7 do Cavaleiro, que é o que tá na capa do jogo, né, então tem que ser. Então eu comecei a fazer a armadura do cavaleiro em sprite aí, né, em pixel art pela primeira vez, e não tava ficando exatamente como eu queria, mas não tinha problema, porque logo vocês vão ver que isso daí era só um esboço pra real arte do jogo. Com a primeira versão do cavaleiro pronto, eu já coloquei ele pra dentro do cenário pra ver se tava num tamanho bom, e tava maneiro e tava condizente aí com um jogo de Game Boy Color até então. O próximo passo foi fazer um bloco, né, que parecesse um pouquinho assim com um bloco de Game Boy Color, só pra gente testar o chão. Fiz uma colisão gigantesca que ia ser o que, né, o personagem colide no chão, e pintei essa colisão com as tijoletinhas do chão. A vibe estava começando a surgir e eu estava intrigado. E aí, quem diria, veio a parte que eu tenho que programar aquele mesmo sistema de colisão que eu uso em todos os vídeos desse canal. Vocês já devem saber isso de cor, pelo amor de Deus. E tá lá, funcionando de primeira, o que não é nem um pouco surpreendente, exceto por esse pulo extremamente ridículo.
e o fato de não ter animações, então ele tá todo duro. E aí chegou um dos momentos que eu considero talvez um dos mais complexos aí da produção, que seria analisar o jogo original e tentar transportar esse universo do primeiro mapa pra 2D, né, pra pixel art e 2D. Vi um vídeo pra analisar isso, depois eu dei uma olhada no mapa do jogo mesmo, e aí isso me ajudou a triangular mais ou menos as áreas onde seriam e já começar aí a fazer o primeiro cenário. Comecei o fundo da primeira sala, que seria mais ou menos baseado nesse fundo aqui, que dá pra ver que tem esses arcos assim de pedra e a parede toda de pedra, só pedra, é tudo pedra. Mas é como diz o ditado, né, gente, de pedra em pedra se ergue um castelo horrível de feio que eu detestei e tive que parar de trabalhar naquele dia porque eu tava sentindo que tava só saindo bosta. Mas no dia seguinte eu voltei com mais paciência, fiz mais estudos de como poderia ser um chão de um castelo de Game Boy Color e aí eu já tava sentindo outra vibe. Claro que pode haver quem diga que os gráficos desse chão aqui não são possíveis em um Game Boy Color e nem nada mais do que a gente fez nesse jogo, e pra isso eu só tenho uma resposta que é foda. Usei a clássica técnica hindu de inverter o chão e transformá-lo em um teto, troquei a cor do fundo porque do nada eu resolvi que eu precisava fazer isso e comecei a melhorar um pouquinho a situação ali do fundo, adicionando um outro tom de escuridão, porque tava feio. E aí só faltava fazer a parede parecer um pouquinho com uns tijolinhos, assim, com umas pedras. Não sei bem se ficou o que eu esperava, mas assim, foi uma técnica que eu nunca tinha tentado fazer antes, desenvolvida por mim, chamada preguiça de fazer pedras. E aí, como sempre, eu comecei a trocar a cor inteira do fundo, porque eu não sabia mais se eu gostava dela. Um clássico. Agora eu tava de volta pro Game Maker e era hora de colocar todas essas artes novas pra dentro do jogo mesmo e testar. Essa parte talvez seja mais divertida, porque a arte já tá pronta, tu já sente aquele alívio e tu pode montar ela e ver ela em ação. E foi exatamente o que eu fiz testando esse pedaço do cenário. E tava muito maneiro. Só faltou a câmera me seguir. Por que as coisas não se autoprogramam pra mim, hein? Pô! Então eu fui lá e programei um sistema pra iniciar uma câmera e a câmera seguiu o personagem. Olha que legal, gente. Agora a câmera segue o personagem no corredor. Que pura diversão. Com a confirmação de que a vibe iria funcionar, eu comecei a bolar já a primeira câmera de verdade, onde tu inicia o jogo, que tu tá preso numa cela, tu recebe a chave e tu consegue sair pela porta. Obviamente eu não ia fazer todo o negócio de chave pra receber e coisa assim, porque isso daí não tem cara nenhuma de um jogo de Game Boy Color, né? E talvez porque eu tô com preguiça. E aí foi a hora de fazer um objeto, que é um bloco que fica fora do cenário, que quando tu se bate, tu te teleporta pro próximo mapa. Simples assim. Só que pra eu ir pro próximo cenário correto, eu tinha que fazer ele, né? E o problema desse cenário é que ele tinha uma escadaria grande no final de um corredor. Então eu tive que aumentar o tamanho vertical também do cenário para que isso pudesse ser possível. E tava aí a escada perfeita pro mundo do Doutor Estranho, onde uma parede passa por cima de um personagem e onde a câmera fica completamente torta, deixando só metade da tela o jogo. O lado bom é que vocês podem ficar tranquilos que eu sou um profissional de computação e não consegui arrumar isso, mas com meus poderes mágicos eu consegui mexer no código por um bom tempo e não chegar a resultado nenhum, porque seguiu cagado. Mas como eu sou brasileiro e hashtag não desisto nunca, eu espanquei o Lakitu com um baseball bat e consegui trazer a câmera pra cima. Depois desse corredor com a escadaria, a gente vem pra uma salinha que é bem menor e tem uma escadinha que leva pra uma água, ela tá meio inundada assim. Então eu já comecei abrindo um buraco no chão aí e meio que traçando onde mais ou menos ia ficar a água. Coloquei uma ondinha, abri o buraco de verdade no cenário agora pra gente conseguir colocar essa água, criando aí a primeira jacuzzi medieval, e quando eu coloquei ela eu percebi que tava muito parada e resolvi animar a ondinha se mexendo aí só porque sim. E na verdade eu gostei tanto do efeito da ondinha se mexendo que eu resolvi tacar ele na tela inteira. E... perdão por isso. Como isso é uma água parada em um castelo medieval potencialmente cheio de dengue, eu resolvi deixá-la com uma cor mais podre, assim, pra pelo menos passar essa vibe de velhice. E aí vem um momento que pra mim foi o mais gostosinho desse projeto, que foi quando eu pedi ajuda pro mano Adriel Deu Tilt, o Tilter, como vocês quiserem chamar, que é um artista brabíssimo de pixel art, que eu sabia que ia fazer um trabalho bem melhor que o meu, e direto ele já me enviou essa bomba aqui com tudo que eu precisava e mais um pouco, e eu estava hypado para atacar essas artes para dentro do personagem. Já que agora a gente tinha animações, eu já passei pro Game Maker e comecei a programar o ataque do personagem. Cortei a sprite sheet pra gente ter a animaçãozinha direto aí no Game Maker, e o teste quase me fez chorar de alegria.
Tá. Com esse teste que deu um resultado aí que eu acredito que seja unânime, todo mundo que ver vai acreditar que aquilo ali estava 100% certo, eu já pude partir então para trabalhar na animação do pulo do personagem. E olha ela aí. Adorei, ficou muito bom. Vocês viram ele pulando? Que foda. Mas como eu já fiz todo tipo de projeto aqui, eu já tô acostumado com a metade dos bugs, já consigo encontrar eles rapidamente e já consertei tudo. Agora as animações estavam todas rodando bonitinho e onde deviam. Sério mesmo, eu até arrumei a máscara antes mesmo de dar um problema do personagem ficar preso dentro da parede, só porque eu sabia que uma hora isso ia acontecer, sabe? E isso se chama experiências traumáticas, talvez. Logo depois da salinha da água, a gente tem uma salinha que tem uma escada. Ou seja, só por causa disso eu ia ter que programar todo um sistema do personagem entrar no modo subir escadas. Ai, que legal. Mas primeiro deixa eu me divertir um pouco, tá? Vou estender aqui o cenário, deixar ele bem vertical, fazer aquela coisa divertida, colocar as colisões, colocar o design na parede, colocar o design de fundo. Ah, estou me divertindo tanto nesse momento, nem parece que logo logo eu vou ter que programar para essas escadas funcionarem de verdade. A arte é uma expressão da alma. Eu programei, gente, eu programei a escada e ela funcionou tão bem, gente. Ela simplesmente deu certo, rapaziada. Para consertar os problemas que ocorreram, eu usei um estilo de programação chamado On the Cautious Coding, que conseguiu resolver tudo, mas apenas o que eu precisava, sem ninguém saber o que estava por trás. Está tudo legal e bem programado, tá? Vamos passar para a arte da escada, deixá-la bem bonitinha, para que todo mundo olhe para ela e pense, nossa, que escada inofensiva, bonita e bem programada. E por falar em bem programada, eu quero abrir um espacinho aqui para falar para vocês rapidinho sobre os cursos da EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que tem mais de 150 cursos e 60 mil alunos, cheia de profissionais ultra bem qualificados, tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem interesse em tecnologia, marketing, criatividade, moda, audiovisual, negócio, tudo que você quiser, eu te garanto que provavelmente a EBAC vai ter o curso certo pra você. E aproveita que agora em agosto tá rolando volta às aulas EBAC, então tem cursos com até 60% de desconto e ainda tem meu cupomzinho GEMAPRIS aí na descrição pra você usar. Tamo junto e bora pro vídeo. Mas eu sei o que vocês estão pensando, Cadê os monstros bizarros que ficam pelo cenário? Pra eles funcionarem, antes eu tinha que arrumar a minha espada para que ela funcionasse. E pra isso a gente tem que fazer uma colisão especial só pra essa espada. Aí a gente faz com que quando você aperta o botão de ataque, essa colisão é criada por cima da espada e segue perfeitamente ela para que ninguém nem perceba assim que a gente deixar ela invisível. Agora é só criar uma base pro inimigo, que por enquanto vai ser esse quadrado roxinho aí enquanto o tilter não mandar a arte. Programar para que quando o quadrado se bater na espada ele suma. E voilá! Como eu expliquei, eu ainda não tinha os sprites do inimigo, então não tinha muito que eu pudesse programar sobre ele, mas eu podia programar o ataque do inimigo contra o player, né? Então pro player se bater e se machucar. A ideia era fazer aquele efeito de knockback, que é quando tu te bate e dá um pulinho pra trás assim, que te deixa sem poder controlar o player por microsegundos. E funcionou super bem. Se tu quiser um quadrado que faz home runs de beisebol, mas mudando literalmente um númerozinho já ficou bem melhor, bem mais fraco e muito mais aturável. Agora era hora de fazer esse quadrado conseguir perseguir o player numa velocidade que o player ainda consiga revidar. O que não me parece ser o que aconteceu aqui, mas não sei vocês. E tá lá, o sistema do inimigo já tava pronto, só esperando o mano Tilter acabar as artes. Mas se você reparar aqui na parede, ainda tinha uma coisa que eu podia fazer, que eram essas tochas que ficam iluminando essa parte do cenário. Essa parte, sendo bem honesto, não tem nada demais, eu só fiquei desenhando uma tocha por um bom tempo, tentando decidir que design eu achava mais maneiro e mais Game Boy Color style. Novamente, provavelmente quebrando várias das regras do Game Boy Color style. E novamente eu ainda não ligo. E no fim a gente saiu aí com uma tocha com uma animação toda bizarra, mas que ia funcionar pra ficar no fundo ali e ser ignorada. O único problema foi que ela resolveu não ficar no fundo e não ser ignorável, porque ela tava por cima do player. Mais uma vez aí o momento Doutor Estranho na programação, mas já arrumei isso daí rapidinho, foi só eu mudando as camadas sem querer. E o problema agora era outro, porque quando a gente estourava as tochas, nada acontecia, elas só sumiam de uma forma nada orgânica. A gente precisava de uma explosãozinha que eu pedi pro Tilter fazer também. E por falar em Tilter, ele conseguiu nos mandar os sprites do Undead, né, o zumbizão que fica lá no início do jogo, e eu já programei eles pra dentro do objeto do inimigo, o que se tornou ainda mais fácil pelo fato de eu já ter deixado metade pronto antes. Agora era só colocar eles no cenário, dar play e testar se tinha ficado maneiro. E sim, simplesmente funcionou de primeira e tava tudo gostosinho, exceto pelas coisas quebrando e o inimigo morrendo, que tava sem as explosões, mas agora eu já tinha elas e eram várias explosões diferentes e maneiras que eu ia poder
ajustar do jeito que eu quisesse, porque o Tilter me mandou 4. Programei então para as explosões acontecerem, e para isso eu tive que fazer uma curadoria de que tipo de explosão servia para uma tocha estourando, que tipo servia para um inimigo estourando, que tipo de explosão a gente podia mesclar, mas no final das contas ficou aquela coisa assim parecendo realmente um jogo que existe por aí. E é incrível o quanto esses pequenos detalhes já mudam de uma coisa muito amadora para algo que já parece um pouquinho mais profissional e comercial assim. E para você que conhece Dark Souls 1 e conhece esse primeiro mapa e tá com medo, que já tá muito avançado no vídeo e ainda não ouviu falar nada dele, relaxa que a gente fez sim o coxudo Big Chungus. Como eu já tinha um sistema de inimigo, eu simplesmente coloquei os sprites do Big Chungus e coloquei ele pra dentro do jogo e já tava lá funcionando beleza. Agora a gente precisava pensar nos ataques dele. Ele tem no jogo um ataque que ele dá um sentadão no chão e um ataque que ele dá um porretaço. Tecnicamente existem mais uns 2 ou 3 tipos de ataque, mas esses são os mais principais assim, e os que não poderiam faltar, ainda mais numa versão condensada aí pra Game Boy Color. A cacetada no chão eu já sabia que ia ser tranquilo de programar, era só ver se a distância do player tivesse pouca, ele entrar nessa animação e bater no chão. Aí a gente faz aquela colisão igual a gente fez na arma do player, né? Separa, deixa só a colisão do martelão, do porretão, e aí faz o porretão seguir todos os frames do boss. E tá lá, já tava funcionando o porrete perfeitamente. Próximo! Pode mandar pra cá que o papai bate no peito, hein? Programação, hein? Com a cacetada arrumada e pronto, a gente precisava agora pensar no sentadão. O problema é que no jogo ele só voa um pouquinho e cai exatamente no lugar onde ele voou inicialmente. Pra deixar um pouquinho mais divertido aí, parecer mais um boss de um jogo 2D, eu fiz que quando ele voa, ele dá uma perseguidinha assim no player, tentando acertar onde ele está. E bom, eu acho que não dá pra dizer que não ficou mais difícil, hein? Porque, pô... se isso aqui não é dificuldade, eu não sei o que é. Pra ser um pouquinho mais justo pro player, eu diminui bastante a velocidade da perseguição do bicho. E agora já tava parecendo uma batalha bem mais justa aí pra um joguinho de Game Boy Color. Aí era só arrumar os danos dele. Então quando ele morresse, ia sair várias explosões pra cobrir o espaço do sprite dele um pouquinho. E também que quando tu batesse nele, ele desse aquela clássica piscadinha em branco pra saber que tu tava acertando a espada, né? Senão parecia que só tava passando reto. E pra finalizar a fase das artes e cenário, eu precisava fazer a parte que vinha antes da boss fight, que é o primeiro momento que tu encontra um bonfire. Dei uma pesquisada então para dar uma olhada no design do bonfire, né? E aparentemente ele é feito meio que de cinzas com alguns ossos, talvez tenha alguma madeira ali, mas não dá para ver exatamente. E a gente tem a espada cravada com o fogo na volta. Agora era eu fazer isso daí em pixel art, e lembrando, eu tô aqui trabalhando de uma forma extremamente preguiçosa, só tirando tudo, e mesmo que eu não tivesse fazendo de uma forma preguiçosa, ainda seria difícil, porque animar fogo é uma das coisas desgraçadas da pixel art, e as formas desse negócio aqui não são simples para esse tamanho que eu tava trabalhando. Mas acho que dá para se dizer que funcionou até, para quão preguiçosamente eu fiz isso, ele parece um bonfire do Dark Souls, sabe? Eu conseguiria dizer que era para ser isso. Tá bom que fui eu que fiz, então óbvio que eu saberia, né? Mas espero que o pessoal aí de casa também. Como ele não precisava de código nenhum, já que o jogo ia ser só essa experiência curta, ele não ia realmente precisar salvar nada, eu coloquei ele apenas como uma imagem no cenário e já ficou chuchu beleza. E só por frescura minha, eu apaguei esse pilar aqui do fundo para deixar ele perfeitamente centralizado, assim, se destacando totalmente do resto do mapa. E aí vem uma parte que, sinceramente, eu acabo sempre esquecendo e deixando meio de escanteio, que é o som. A programação e o visual da coisa toda são muito importantes, mas o som é a cereja do bolo, é o que faz parecer que aquilo é um jogo de verdade mesmo. E para isso eu tive a ajuda do meu amigo Hakuro. Alguns de vocês talvez conheçam ele como Vini, ele faz algumas músicas no Spotify, que eu recomendo que vocês deem uma olhada, são músicas bem calminhas, e ele faz lives jogando coisinhas lá na Twitch, no Venistério. Ele se prontificou a me ajudar gratuitamente aí, fazendo 2 tracks para esse jogo, uma sendo a musiquinha de quando tu tá só andando por aí, e outra sendo a musiquinha do boss. E programá-las pra dentro do jogo foi super sussa, bem de boa mesmo. O problema é vir agora, porque o Vini não tinha feito sound effects. Então eu peguei alguns que eu já tinha no PC e fiz alguns outros pra tentar, sabe, fechar aqueles espacinhos ali, porque é meio estranho só a música e tá lá atacando e não tá saindo som nenhum, né? Fiz o melhor que eu pude, levando em consideração que eu não fiz o melhor que eu pude, e na verdade fiz tudo de forma extremamente preguiçosa. E aqui está a experiência de um mapa inteiro do Game Boy Color Souls.
E é isso aí, esse foi o projeto que eu consegui fazer nesse tempo. Eu sei que faltou o roll do personagem, que seria algo icônico. Faltou algum uso aí talvez pro shield dele. Daria pra fazer inimigos com arco, daria pra fazer aquela parte que vem a bola rodando. Daria pra fazer muitas coisas, mas como eu era uma pessoa só, querendo ou não, fazendo a programação disso tudo, eu ainda tinha que controlar todas as outras coisas da minha vida. Acho que foi um bom resultado ainda, sabe? E a gente tem que lembrar que nessa época saía muito porte de jogo grande, de console mais potente para portátil, e normalmente o escopo deles era bem menor, então acho que foi um resultado agradável aí, uma coisa que talvez as pessoas levassem em conta como um Dark Souls para Game Boy Color. Se você gostou desse vídeo e quer que eu faça mais, talvez se ele for bem, eu posso trazer, quem sabe, outro mapa, ou melhorar ainda mais esse mapa, sabe? Tirar um vídeo inteiro só para me dedicar a tornar esse mapa o melhor possível. Poderia chamar até algum artista para fazer o cenário, ao invés de ser eu mesmo fazendo. Isso daí me daria mais possibilidade de apenas programar, se bem que eu acho que eu gosto também de um pouquinho de fazer o lado artístico da coisa. Mas vocês que sabem, vamos ver como é que vai ser o resultado do vídeo. Mas por hora, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até a próxima.